Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espírita, vou apresentar um vídeo. O vídeo de hoje tem por título Sociologia. Esse material também eu saquei lá do livro chamado O Consolador do Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. É um livro que deve ser lido por todo espírito, todos os espíritos. Eu pessoalmente já li esse livro pelo menos 2 vezes. E recentemente, um ano e meio, 2 anos atrás, eu estive num centro espírita aqui na minha cidade, chamado Centro Espírita Sementeiro do Bem. Eles faziam lá um bazar de livros usados. Eu comprei lá uma leva de livros, entre eles o livro chamado O Consolador. E dei para minhas filhas lerem. Tenho 2 filhas que são espíritas. Uma delas, inclusive, está lendo esse livro agora e está achando o livro extremamente esclarecedor. Você pode baixar lá na internet também em PDF. Tem um livro muito bom. Para falar sobre esse assunto, com essa minha vocação de professor, eu pensei, vou procurar primeiro falar alguma coisa sobre o significado de sociologia, quem foi o seu fundador, para que ela serve afinal, né? E procurei um texto, encontrei nesse texto que sociologia é o estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais e institucionais. E ainda, diz o autor, a descrição sistemática e analítica de determinados comportamentos sociais. Émile Durkheim foi um psicólogo, filósofo e sociólogo francês do século XIX. Junto a Karl Marx e Max Weber, ele compõe a tríade dos pensadores clássicos da sociologia, conquanto tenha sido Augusto Comte quem cunhou o termo sociologia, e tendo estabelecido as necessidades de uma ciência que estudasse a sociedade, foi Émile Durkheim quem formulou as regras do método sociológico e emancipou a sociologia como uma ciência autônoma. Durkheim também foi o primeiro docente a ocupar uma cátedra de sociologia em uma universidade. Dito isso, entremos no texto agora, trazido pelo Espírito Emmanuel, falando sobre sociologia. Eu fiz assim um apanhado do que ele disse, porque o conteúdo é longo, de excelente qualidade, e longe de mim querer expô-lo aqui na sua inteireza, deixando a quem vai ver o vídeo ter uma boa noção apenas do conteúdo e procurar depois lá na obra O Consolador a riqueza com que Emmanuel aborda o assunto. Ele diz que a dor que nos visita nos dias de hoje, isso foi uma interpretação minha, tá bom? Mas não é do que o retrato do nosso estágio evolutivo, onde os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais das ideologias revolucionárias criaram doutrinas que aumentam em muito as chagas da humanidade, pois se caracterizam justamente pela imposição. Haja vistas ao socialismo, lembra Emmanuel, que apesar de ser uma bela expressão da cultura humana, causa muita dor quando resvala para os polos do extremismo. E eu acrescento, se alguém duvida disso, basta consultar a história recente e a história odierna, aquela que corre nos dias de hoje. Com olhos de ver, vamos concluir, diz Emmanuel, que os aparelhos estatais, as convenções políticas, as forças armadas, são sim necessárias para a manutenção da ordem, porque ainda não nos cristianizamos. Não nos cristianizamos. E muitos homens precisam se esforçar para as suas próprias realizações, pois para produzir o progresso da coletividade, é necessário que cada um realize o que lhe caiba, sob pena das boas tarefas serem impossíveis. O Emmanuel ainda diz assim, que lá no mundo dos espíritos, olha só que coisa interessante, que eles, lá no mundo dos espíritos, nos enxergam como ricos e não nos enxergam como ricos e pobres, mas nos enxergam como avarentos e revoltados. Avarentos e revoltados, não ricos e pobres. E ambas as categorias promovem o desequilíbrio natural das coisas. Melhor seria, sugere Emmanuel, se os que dirigem amassem e os que são dirigidos
pelo menos não odiassem, pois todos os problemas na Terra representam, na verdade, uma equação do Evangelho a ser vivida pela coletividade. Também, com olhos de ver, concluiremos que os homens só são rigorosamente ricos das bênçãos de Deus. Emmanuel diz isso, nós só somos ricos das bênçãos de Deus e todos deveremos aproveitar os talentos que nos foram confiados e dele, a Deus, desses talentos, a Deus, prestaremos contas dos nossos esforços. O mais elevado estímulo da reencarnação na Terra é a desigualdade social, a retratar as necessidades e as conquistas de cada indivíduo no contexto da própria sociedade, em razão das escolhas que fizeram ao longo das suas múltiplas vidas. Pois a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância e outras calamidades coletivas são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Se alguém tem dúvida disso, consulte lá as obras da codificação espírita, transmitida pelos espíritos através de médiuns e codificada por Allan Kardec, na qual, quando os espíritos falam da distribuição das riquezas, eles asseveram que elas não podem ser equânimes, iguais para todos, no sentido da distribuição das riquezas materiais, porque logo a pobreza se estabeleceria em razão da imperícia que a criatura tem de administrar recursos. Outros espertalhões, por certo, se aproveitariam dessa inocência para tirar deles os recursos para si próprio. Então, na verdade, o mais elevado estímulo da reencarnação na Terra é, sem dúvida nenhuma, a desigualdade das riquezas, que mostram a heterogeneidade da humanidade nos dias que correm aqui na Terra, em que ainda somos espíritos em busca do conhecimento, em busca do melhor sentimento. Dessa forma, a igualdade absoluta entre os homens, no conceito sociológico vigente, é um erro grave que em qualquer departamento da vida, né? Então, quando os sociólogos pregam a igualdade na distribuição das riquezas, eles cometem um erro grave em qualquer departamento da vida, porque ignoram o espírito que anima o homem e o estágio evolutivo no qual esse espírito se encontra. Ignoram isso. Queria dobrar esse estado evolutivo natural da humanidade, da Terra, em que nós somos das individualidades, né? Em que nós fomos criados simples, ignorantes, destinados à perfeição. Queria dobrar esse estado evolutivo na Terra, na verdade, através de decretos, geralmente decretos tirânicos, né? Decretos tirânicos da política, não passará de se impor simbolismo para efeitos exteriores que mascaram a realidade, em razão justamente dessa heterogeneidade entre os espíritos. O verdadeiro valor de um homem, Emmanuel diz isso, que o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem uma posição definida pelo próprio esforço. Então, Emmanuel não deixa de exaltar em momento algum a necessidade do esforço individual que cada um de nós deve encetar para o seu próprio crescimento espiritual, aproveitando os talentos que Deus nos confiou para nos enriquecermos. Precisamos reconhecer que a igualdade absoluta de direitos aos homens é dada somente por Deus. Só Deus nos dá essa igualdade absoluta, porque Ele nos concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo, na conquista da sabedoria e do amor, pelo trabalho e pelo esforço individual. Reitera o Espírito Emmanuel, e nós repetimos aqui com a segurança daquele que está a estudar a doutrina espírita. No futuro, diz Emmanuel, lá no futuro, a moléstia coletiva não existirá mais entre nós, não existirá mais. E a pobreza se resolverá pela aceitação e aplicação dos princípios sagrados do Evangelho de Jesus. Porém, agora, nos extremismos em que nos achamos, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia.
por significar o Evangelho redivivo, restaurando os ensinos de Jesus para o homem, reafirmando a verdade no bem contra os venenos sociais espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo e das ambições desmedidas, restabelecendo a concórdia para os corações, né? Filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida. O espírita sincero, esse espírita sincero, deve compreender que a iluminação de um mundo, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas no caminho da vida com Jesus. Esse espírita deve saber que todas as organizações e situações humanas são passageiras, porque tudo passa, não é? Em face das necessidades de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Depreende-se daí, então, que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas, sob as bênçãos de Jesus, mercê de Deus, que em tudo está, de tudo sabe e tudo pode. E vamos adiante.